Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós te louvamos, Pai, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, por estarmos de volta, Senhor. Senhor, te louvando, bendizendo, intercedendo pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, nossos amigos. Abençoa cada vida, guarda cada lar, Senhor. Opera maravilhas na vida do teu povo. Senhor querido, nos ensina a te servir melhor, nos dá graça no que fazemos, nos dá, meu Senhor, alegria na tua obra, nos dá, meu Senhor, prazer na tua lei, nos ensina, Senhor, a partilhar o pão espiritual, nos dá graça, Senhor, para ajudar os que estão muitas vezes em dúvida, no trevo da vida, sem saber como sair. Deus fiel, Deus bondoso, Deus maravilhoso, guarda os meus irmãos na cidade, no interior, crianças, jovens, adultos, teus obreiros, Pai, os teus ministros, obreiros aposentados, jubilados, pessoas inválidas, sofrendo, Senhor, ó Deus, dá a tua proteção. Dá graça e ajuda aos meus irmãos. Pai bendito, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Nosso desejo é comunicar a palavra do Senhor. Temos feito isto com alegria. O nosso texto, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 1 e depois os versículos 9 a 13. Então, a leitura para a nossa meditação. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o Evangelho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da Glória, nós lemos a tua palavra. Fala conosco, nos dá graça, entendimento, nos dá, meu Senhor, a tua proteção e abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, os nossos amigos e os que venham a ter contato com as nossas publicações nas redes sociais. Deus bendito, Deus fiel, Senhor da glória, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, uma das coisas boas da vida é conhecimento. É muito bom conhecer. Eu sempre tive muito desejo de conhecer, muita disposição para o aprendizado. Eu fui muito aberto, sou muito aberto para o aprendizado. Na minha infância, eu era
um menino meio peralta, que queria saber tudo, perguntava, queria saber, me metia no meio para ouvir e aprender. Na adolescência, eu me mantinha assim. Na juventude, eu aprofundei o meu senso de desejo de aprendizado e também aprendi a depurar as fontes da minha formação. Li tudo que foi possível. Eu aprendi tudo, eu li sobre tudo. Cultura internacional, eu li cultura indígena, eu aprendi, eu comprei, eu investi em mim para ter conhecimento. Conhecimento de guerra, conhecimento de lutas, conhecimento. Eu li Hitler, eu li coisas que você nem imagina. Eu li e tenho. Eu tenho uma biblioteca muito bem surtida. Sobre tudo. Para quê? Para conhecer. É bom conhecer, mas o melhor conhecimento que se tem é o conhecimento de Deus, da palavra de Deus. É o melhor conhecimento. O apóstolo Paulo, autor desta carta, ele era um fariseu versado, um fariseu sábio, um fariseu preparadíssimo. Mas o melhor conhecimento para ele era conhecer a palavra, conhecer o Senhor e proclamar o nome do Senhor. E ele diz aqui no versículo 1 aos Coríntios 2:1, eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. É tão bom falar bem, é tão bom ter um bom vocabulário, é tão bom ter um conhecimento razoável ou até refinado, tendo em vista sermos nós portadores da maior e melhor e mais profunda mensagem que o ser humano pode ouvir. Nós somos mensageiros do céu. Nós somos mensageiros de Deus. Nós fazemos o papel na terra, o papel que os anjos fazem. Mensageiros de Deus. Então, é bom falar bem, é bom ter um bom vocabulário, é bom ter conhecimento, é bom ter profundidade, é bom. Mas o que vale de fato é conhecer o Senhor, andar com o Senhor, servir ao Senhor, buscar o Senhor, é ter a palavra do Senhor, associar a palavra do Senhor à formação, ao conhecimento, à formação intelectual, ao preparo intelectual. Vale a pena. Paulo diz, eu, quando fui levar para vocês o testemunho de Deus, eu não fui buscando palavras especiais. Eu levei a palavra de Deus. Eu não fui com sublimidade de palavras. Eu não caprichei na retórica. Eu entreguei a mensagem. No versículo 9, ele diz, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Pois é, nós somos mensageiros de Deus, levando a mensagem de Deus de coisas que o mundo desconhece. O mundo desconhece. Satanás eivou o conhecimento humano da perversidade dele. Todo mundo conhece a história das monarquias. E uma monarquia, claro, existe o rei e a rainha. Satanás inventou uma rainha do céu. E não é Maria, não, a mãe de Jesus.
A rainha do céu está no paganismo e é combatida ferozmente no livro do profeta Jeremias. Um culto a Satanás. Depois, ele, como é perverso, ladrão, o pai da mentira, usou o nome de Maria, ou Miriam, para fazer uma repaginação da maldição. Então, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, Deus preparou. Deus preparou para os que temam por Ele, e Deus nos confiou para levar esta palavra. Deus confiou à sua igreja, aos seus ministros, alguns graduados, famosos, importantes, ricos, bem preparados, com excelente padrão, e outros sem tais qualificações. Mas se for um servo de Deus em tratando-se de um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai levar a mensagem sem palavra sublime, sem vocabulário enriquecido, sem alguma coisa chamativa, mas com certeza vai falar do amor de Deus, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, da redenção que há em Cristo Jesus, da salvação eterna, do prêmio da bem-aventurança daqueles que conhecem o Senhor, servem ao Senhor, seguem ao Senhor, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, e não faz acepção de pessoas e não olha para trás. No versículo 10 diz: Deus nos revelou pelo seu Espírito essas coisas profundas. O olho não viu, o ouvido não ouviu, o homem não tomou conhecimento, ninguém pôde descrever. Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito é o Espírito Santo, e este Espírito penetra todas as coisas, ele faz parte da divindade. Pai, Filho, Espírito Santo, e ele conhece e revela as profundezas de Deus. Porque qual dos homens, aí aparece aqui a sumidade que era o apóstolo Paulo, um grande conhecedor da palavra de Deus, um grande conhecedor da lei, um grande conhecedor do direito romano, na condição de cidadão romano nascido em Tarso. Agora ele pode usar, sim, parte do seu cabedal de conhecimento. Mas qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele está? Quem é que sabe os teus segredos? Quem é que sabe as tuas dúvidas? Quem é que sabe os teus temores? Alguma coisa a gente abre a boca e diz: se não disser, ninguém nunca saberá. Uma das razões para as pessoas viverem oprimidas, deprimidas, porque não tem como abrir a válvula do escape, e muitas delas estão morrendo sob fardos. Mas o apóstolo de Jesus diz: qual dos homens sabe as coisas do homem? Quem é que adivinha o que o homem sabe? Quem é que adivinha o que o homem teme? Quem é que adivinha o que o homem tem receio? Quem é que conhece o desejo do homem? O Espírito, que penetra no coração do homem, que penetra na mente do homem, que vê a formação das palavras, a formação dos suspiros e dos ais. Quem é que conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus
habita em ti. O Espírito de Deus habita em nós. Promessa do Filho de Deus. Eu não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Ou seja, Deus te ha enviado o Consolador, Jesus. E Ele disse: enquanto estava no mundo, eu vos guardei. Orando, Ele disse: Pai, eu guardei os que me deste do mundo. Eu guardei. Ninguém se perdeu, senão o filho da perdição. Agora eu vou para ti. Agora guarda eles. Não os tire do mundo, mas guarda-os. Livra-os de todo mal. E agora o apóstolo de Jesus diz perfeitamente que o Espírito de Deus é quem sabe tudo o que se passa na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, no nosso lar, no nosso ministério. É o Espírito que sabe o que se passa na nossa vocação. Ah, uma hora. Por que eu fui aceitar? Por que eu fui me comprometer? Se não tiver consciência da missão, é uma tragédia. Tendo consciência da missão recebida, executa com alegria, executa com amor, executa sem peso. Eu sou um irmão sem peso. Eu não tenho pesar. Eu não tenho pesar, não cultivo inimizade, não tenho inveja, não tenho receio e não tenho respeito por quem não merece respeito. Com esta decisão, vou andando, os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, armado até os dentes com as armas espirituais, combatendo à direita e à esquerda, não com armas carnais, mas com as armas que Deus nos dá através do seu Espírito Santo. A inspiração, a vontade, o desejo, a lembrança, a memória, a disposição para enfrentar e pisar serpentes e escorpiões. O apóstolo de Jesus, no versículo 11, ele diz: as coisas do homem, só quem sabe é o Espírito do homem e o Espírito de Deus. E no versículo 12 ele diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito de Deus, esse Espírito que harmoniza o nosso sentimento, o nosso pensamento, o nosso desejo de comunicar a palavra do Senhor com o ofício recebido. Nós recebemos o Espírito que provém de Deus. Jesus fez a promessa: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Essa permanência do Espírito Santo é que nos dá a graça para exercer o nosso ofício sem pesar. Eu não tenho pesar. Nunca ganhei nada. Não tenho que perder. Nunca sacrifiquei a minha confissão. Não sacrificarei agora nem depois. Então, meus queridos irmãos, é a palavra.
nós recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. O que foi que você recebeu gratuitamente? O perdão, o dom da fé, recebeu a graça salvadora, recebeu o encorajamento do Espírito Santo, pode receber o revestimento e o batismo no Espírito Santo, pode ser galardoado com dons para facilitar o serviço enquanto prestamos um serviço ao reino de Deus através da igreja. Nada pode impedir o nosso desejo de servir ao Senhor e de receber e conhecer o que é dado gratuitamente. E ele diz no versículo 13, as quais também falamos, as coisas que são dadas gratuitamente, as quais também falamos com as palavras de sabedoria, não com as palavras de sabedoria humana, mas com as palavras de sabedoria espiritual, aquilo que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, os exemplos espirituais dos servos de Deus na antiga aliança, os patriarcas, os profetas, os sacerdotes, os levitas, os juízes, todos receberam do Senhor, assim como nós também. Eles não tinham privilégios maiores nem menores. Cada coisa a seu tempo. Imagina aqueles profetas de Deus passando pelo Pentecoste. Eles incendiariam o mundo. Incendiaria o mundo ímpio e hostil com uma palavra. Cada coisa ao seu tempo. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que nós, vocês e eu, nos desprendamos, nos preparemos, nos despojemos de tudo que venha a impedir o nosso trabalho para o engrandecimento do nome do Senhor, da Igreja do Senhor, do Reino do Senhor. Agora nós vamos interceder pela igreja na cidade, no interior, pelos nossos queridos irmãos. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelo revestimento, obrigado pelo teu amor profundo, obrigado, meu Senhor, pela tua graça manifestada em nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela segurança espiritual que reside, Senhor, na fé salvadora que exercemos no sacrifício perfeito do Filho de Deus. Agora este memorial da oração. Senhor, abençoa e guarda os meus irmãos, cada família, cada obreiro. Ó Deus, sustenta os teus servos, a família, Senhor, daquele que já se converteu e está sozinho. Só ele é crente na casa dele, só ela é crente na casa dela, só ele, Senhor, está em comunhão contigo. Os demais não querem, os demais ignoram, os demais zombam. Ó Deus, da graça, da vigor, da sabedoria e fortalece cada servo teu. Amado Pai, Deus fiel e justo, este memorial que seja, Senhor, apresentado diante de ti com todos os nomes. Amado Senhor, ouve a nossa petição, em o maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos
com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.